Oi, gente, professor Thiago falando, tudo bem? Gurizada, a partir de demandas que vieram de vocês e também, pedagogicamente, já da minha parte de coordenação, eu estou elaborando, fazendo agora, gravando esse vídeo, com orientações sobre a nossa atividade de argumentação dedutiva, validade lógica. Especialmente pela seguinte razão. Se quando a gente estuda a filosofia, o seu surgimento, é muito viável fazê-lo a partir da leitura de livros, de capítulos quaisquer, por outro lado, quando a gente estuda lógica argumentativa, validade, dedução, não tem como a gente fazer isso de maneira bem sucedida sem recorrer a exercícios. E para fazer exercícios, nós precisamos de alguma estrutura, nem que seja esta, bem artesanal e caseira, para conseguir auxiliar vocês nesse processo pedagógico. Tranquilo? Então, este vídeo, que é um vídeo curto, ele vai ser destinado a apresentar conceitualmente algo que nós vimos em aula antes da quarentena, que é o conceito de argumentação, o conceito de dedução, de validade ou invalidade lógica. E o próximo vídeo vai ser destinado à realização dos exercícios da nossa atividade publicada na última semana lá no Google Sala de Aula. Beleza? Lá vai. Primeiro, vamos lembrar o que significa um argumento. O que significa argumentar? É um uso linguístico ao qual a gente recorre, um argumento, quando a gente pretende convencer uma pessoa de um ponto de vista, ou no mínimo defender o nosso ponto de vista como plausível, como verdadeiro. É o caso quando alguém diz assim, olha, tu deve estudar. Por quê? Porque senão tu vai ficar em recuperação. Notem, eu tenho duas proposições. Uma que diz que tu deves estudar e a outra que diz que se não fizer isso tu vai ficar em recuperação. Essas duas proposições, elas estão conjugadas de uma maneira peculiar, específica. Qual seja, eu estou defendendo tu deves estudar, e esta é a conclusão do argumento, e para defender tal coisa, eu apresento uma razão ou premissa, que é, se tu não fizer isso, vai ficar em recuperação, o que não é legal. Beleza? Então, lembramos assim que é um argumento de maneira bem sucinta. Aí a gente entra para outro conjunto ou subconjunto. Em aula, nós falamos sobre 4 tipos de argumento, a saber, dedução, indução, entimema e analogia. Para os propósitos do nosso exercício, a gente vai falar apenas sobre dedução. O que é um argumento dedutivo? É um argumento que, em linhas gerais, ele pretende ser conclusivo, defendendo um ponto de vista, apresentando uma prova definitiva a seu favor. Exemplo. Todo ser humano é mortal, Gabriel é um ser humano, portanto, Gabriel é mortal. Esse é um caso de dedução, sim, e mais do que isso, é uma dedução perfeita, ela é exemplarmente construída. O que significa dizer isso? Que ela é, logicamente, válida. Pois, se nós aceitarmos, que todo ser humano é mortal, 2, que o Gabriel é um ser humano, não importa se isso é verdade, mas se nós aceitarmos isso como sendo verdade, essas duas premissas, então a conclusão Gabriel é mortal, ela vai ter que ser necessariamente verdadeira. E isso é uma boa dedução, um argumento logicamente válido. É o que pede o enunciado dos nossos exercícios que eu mencionei há pouco. Beleza? Mais uma consideração. O que é um argumento, por outro lado? Um argumento logicamente ou dedutivamente inválido. Ele é sim um raciocínio, mas um raciocínio mal feito, mal sucedido. Imaginem que eu diga, todo ser humano é mortal, Sócrates é mortal, portanto Sócrates é um ser humano. Qual é o problema que tem nesse argumento? Lembrem, a lógica não está nem aí para o mundo. A lógica está interessada em supor algumas informações e ver o que a gente tem que aceitar necessariamente. O problema desse raciocínio é, mesmo que seja verdade que todo ser humano é mortal, e 2, que Sócrates é mortal, essas duas informações apenas não são garantia, de maneira alguma, de que o Sócrates seria um ser humano. É mais ou menos como no outro exemplo em que eu digo assim, 90% das pessoas com idade superior a 60 anos contraíram o coronavírus nas últimas 24 horas. Vamos supor que isso seja verdade. Eu digo, logo, Tiago contraiu o coronavírus nas últimas 24 horas. Por que esse é um raciocínio equivocado do ponto de vista lógico? Porque mesmo se for verdade que os 90% dos indivíduos com a idade superior tal e tal
tenham contraído o vírus, isso não garante que é o meu caso, ainda que eu tivesse essa idade superior. 90% não são a garantia de que 100% contraíram o vírus. Tranquilo, gente? Então aqui a gente vai encerrando essa primeira exposição, esse primeiro vídeo, e na sequência eu já vou publicar para vocês a correção dos exercícios. Beleza? Até lá!